Olá a todas e a todos, eu queria agradecer muito o nosso queridíssimo Wellington Cruz, que então me pediu que eu pudesse gravar aqui alguns minutos para vocês com relação ao que as Big Techs andam falando por aí, de que maneira a gente está enxergando tudo isso, o que elas são, o que elas representam. E olha, como fala nossa queridíssima psicanalista Maria Rita Kell, vivemos tempo estranho de verdade, porque tudo que a gente está vendo está nos empurrando para um mundo distópico como a gente nunca viu. É claro que quando a gente olha isso academicamente, quando a gente olha isso do ponto de vista da ciência ou dos estudos, tem muita disparidade e isso é um campo absolutamente fértil para que a gente possa discutir muita coisa que está realmente fora do lugar, e a impressão que a gente tem é que a gente está rolando um barranco que não tem fim e que é pedra sobre pedra, sobre pedra, sobre pedra, levando susto e atrás de susto, e parece que a gente não tem um ponto de partida, ou parece que ele está muito claro, mas também a gente não consegue ver um ponto de chegada, né? Desde 2010, a gente vem falando na questão do darwinismo digital. As pessoas acabam não estudando esses ângulos todos, onde a gente já falava das 4 ondas do darwinismo, que então é a presença massiva de tecnologias disruptivas combinadas entre si, como a primeira onda. A segunda onda, pessoas e tecnologia estão sempre intrinsecamente, historicamente intrinsecamente ligados. Onde tem tecnologia, tem melhoria da vida humana. A gente sabe que tecnologias colapsam civilizações inteiras, tecnologia modifica a sociedade num nível de evolução que a gente sempre coloca. Então pessoas e tecnologias sempre estão ligadas desde sempre. Então é claro que você nem sabe muito bem onde nasce, se a tecnologia se apresenta ou se os humanos a descobrem nos tempos exatos. Enfim, existe uma relação muito íntima entre os dois. O terceiro ciclo, a terceira onda, então, as empresas que não entendem muito bem como é que isso funciona, porque elas são muito centradas, elas querem montarem a plataforma sobre a sua prestação de serviço e acabam não enxergando essas outras coisas que tem lá no entorno, não é? Então acabam ficando muito lá para trás. E óbvio que a quarta onda é o último ambiente a ser perseguido, que é o ambiente político, regulatório, legal, porque depois de tudo isso, o que a gente tem ali no meio do caminho? A gente tem as questões de que a sociedade vai usar uma determinada tecnologia, tudo que é bom, tudo que é ruim, existe então a centralidade da discussão, então, da sua função naquilo que todo mundo acha muito chato e detesta discutir, da moral e da ética. Moral é aquilo que a sociedade tolera dentro de um ambiente cultural, dentro de um ambiente político, regulatório, legal. Cada país tem o seu arcabouço, tudo isso está ligado às próprias modificações culturais ao longo do tempo, ao marco civilizatório, claro, e de tudo que você tem no uso, não só de tecnologias, como práticas, comportamentos e tudo mais. Então, quando a gente olha a chegada das Big Techs, que vem lá longe, é claro que a gente não tinha a menor, e não tem a menor chance de regular qualquer coisa sem o conhecimento do uso das tecnologias pelas pessoas, justamente porque as disparidades vão aparecer no meio do caminho e no uso. Então, não dá para regular antes da gente ter a experiência posta. Então, é claro que é um desafio danado a gente olhar o ambiente político, regulatório, legal, quando a gente entende que ele será sempre o último a se pronunciar. Eu posso até entender, de alguma maneira, como tudo isso se projeta num futuro de cauda muito curta, claro, como uma tendência, e posso até me antecipar. Mas talvez eu esteja jogando muito trabalho fora, porque pode ser que se confirme, pode ser que não se confirme. Então é claro que o ambiente das Big Techs são pautadas pelo ambiente completamente desregulamentado. Elas se plantam na ausência de regulações. Vídeo aqui em São Paulo recentemente, ainda esta semana, por causa dos mototáxis da 99 e tudo mais, a briga que teve, mas ali também teve ali uma certa desobediência da própria 99. A polícia está investigando isso, claro, porque a própria responsabilidade social discricionária impõe o fato de que você não é obrigado a acolher todas as leis. Acolher, eu falo do ponto de vista teórico. É claro que
Eu posso discutir as leis, mas até ela modificar, eu tenho que então ver de que maneira eu posso então cumprir a lei e vou usar os dispositivos democráticos para questionar determinada lei. Uso a articulação institucional, uso tudo que eu puder ter, claro, para a gente poder então questionar a evolução das leis. Nenhum problema com relação a isso, mas descumprir notoriamente uma lei, né, em prol de uma implantação, embora ali tivesse um buraco muito grande entre as esferas de legislação, desde federal até a municipal, existiu ali um vácuo, e onde que as Big Techs se implantam? No vácuo. Então é claro que todo mundo que tem que olhar para isso tem que entender quais são os vácuos onde a regulação não diz nada, ou diz, né, coisas parciais que possam levar você a uma interpretação e que te dê uma plataforma jurídica de você poder defender então a sua chegada abrupta, como se fosse um pop-up que você chega do dia para a noite e se implanta como a grande maioria das tecnologias que a gente viu aqui. Então, quando a gente fala sobre as questões de uma sociedade que desde sempre pede uma regulação, não existe sociedade que se autorregula. Ela vai, é claro que quando você olha isso historicamente, na ausência total de uma regulação, a própria sociedade se autorregula num determinado nível. Mas quando a gente chega com as tecnologias disruptivas combinadas entre si, coisas que a gente nunca assistiu, é claro que a gente não consegue ver a forma com que as coisas vão se apresentar. Porque tudo que vem parece que é tudo sempre um susto, né? Você vai levando um susto, porque a tecnologia pode tudo. Mas será que as tecnologias querem alguma coisa? Eu não deveria deixar que as tecnologias quisessem qualquer coisa, porque elas não têm que querer nada. Quem tem que querer é a sociedade. Então, colocando as coisas no lugar, em primeiro lugar, vem a sociedade, apesar da evolução abrupta exponencial das tecnologias combinadas entre si, modificando o cenário. Claro que elas é quem estão à disposição dos seres humanos e não o contrário. Quando eu começo a ter disparidade humana sobre a apresentação de uma tecnologia, eu tenho que parar então para botar as coisas num determinado eixo, porque elas vão escapando de todo esse processo. Então, moral e ética são as duas coisas que a gente tem que discutir cada vez mais. Moral é tudo aquilo que uma sociedade tolera, permite, assimila, e a ética é a caixinha de ferramenta que praticamente coloca então, né, a materialidade da moral. O que parece é que a gente não tem nenhum nem outro. A ética eu não tenho caixinha de ferramenta nenhuma à minha disposição. A moral parece que ela está subvertida porque pode qualquer coisa, e isso tem origem lá naquilo que a gente já falava na década de 90, quando a internet se formou, que a gente tinha o primeiro susto, né, do mundo digital, que era a potencialização das manchas arquetípicas poderosíssimas combinadas entre si também, colocando suas opiniões. Na realidade, a primeira vez que as pessoas têm a chance de se pronunciar. E quando isso acontece, é claro, que as pessoas chamam de bolhas. Não são bolhas, são codificações arquetípicas poderosíssimas, porque as pessoas acham os seus iguais pelo mundo afora e todo mundo passa a ter voz. Então, é claro que você vai ver a história da treta humana extremamente acelerada no meio de tudo isso, não é? Então, na realidade, o que a gente está vendo agora acontecer? Primeira vez que a gente vê a formação de um grupo muito pequeno, cabe aqui na palma da minha mão, ou talvez na uma e meia mão, né, de uma nova formação de um grupo oligarca digital. É claro que quando a gente olha, eles estão, tá louco, nunca a gente teve isso, uma enorme disparidade, com fortunas que vão a 400 bilhões de dólares, né? Então, uma escala de monetização ao longo dos anos absolutamente irreconhecível pela grande maioria. E é claro que quando essa elite oligarca assume posições baseadas no seu poder econômico, para tentar se colocar e para tentar subverter a moral e a ética global, é claro que a gente vai começar a ter problemas muito sérios aí no meio desse caminho. Ora, é claro que
a gente tem que entender que as big techs e a formação de elites digitais oligarcas está no centro de tudo isso, porque também existe aí uma parcela de loucura no meio do caminho, porque quem tem uma fortuna de 400 bilhões, estava lendo ontem, é o próprio Elon Musk, diz que a fortuna dele é 7 vezes maior do que o Trump, que é um bilionário. Quer dizer, existe então aí uma dose de loucura, porque também a falta é muito grave, o excesso absurdo também é muito grave, e não é à toa que o próprio, biógrafo do próprio Elon Musk, que é o Seth Abramson, fala que ele corre um seríssimo risco de enlouquecer, porque apesar do Musk dizer que ele tem uma mente diferente e que, teoricamente, ele tem uma síndrome de Asperger, um espectro autista, que, na realidade, em base, imporia a ele uma restrição de convívio social, não é bem isso que a gente está vendo acontecer na prática. Ele gosta de um cenário, ele gosta de um palco, ele gosta de um protagonismo, né? E justamente por ele ser mentalmente instável, segundo fala o próprio Seth Abramson, ele pode correr o risco seríssimo de enlouquecer, porque um mundo sem parâmetros leva as pessoas à loucura. Isso é um fato. E olha, quando a gente fala de Science Fiction Experience Design, a gente sabe lá na frente que onde tem filme de ficção, tem psicopata, é bom que então a gente coloca uma caneta, marca texto, para a gente poder aferir, não é? Bom, é claro que a própria desregulamentação vai impondo uma pauta, e onde é claro que a maturidade do uso nas sociedades das tecnologias, como eu falei, do darwinismo digital, a gente entra então definitivamente na quarta onda do ambiente político, regulatório, legal, enxergando tudo aquilo que é aceitável, que não é aceitável, que uma sociedade tolera, que uma sociedade não tolera, e é claro que a gente está vendo muito claramente a intencionalidade de uma erosão democrática como a gente nunca teve, já colocada ainda sem muita visão de solução. O Steven Levitsky, que falava sobre como as democracias morrem, né? O negacionismo ativo da ciência em vários cenários, da irracionalidade, que aliás é um dos componentes fascistas, né? Temos que lembrar que estamos falando desses tempos esquisitos, pautados pela Maria Rita Kell, né? E também pelo Guy Debord, a sociedade do espetáculo, o excesso de espetacularização de tudo, pautado pela sociedade do consumo sem freio, onde a felicidade idealizada é a expressão do próprio consumo, que é a essência de como as Big Techs operam. Então é claro que como as próprias Big Techs não têm regulamento, eles não têm, né, são descentralizadas, não existe uma centralidade. Você vê até a dificuldade que você tem de ter representantes legais. Eu posso ter representante num país como o Brasil, no caso do Facebook, por exemplo, onde você possa ter muitas coisas, né, do ponto de vista de você ferir ou não uma determinada lei. Mas se for para discutir qualquer coisa com relação à postura das próprias Big Techs, essas áreas de representação não estão aptas a poder discutir esse tipo de coisa. Então, o que nós temos aí, né? Os grandes autores. Em primeiro lugar, o Guy Debord, que falava da sociedade do espetáculo, e também do Jean Baudrillard, que falava da sociedade do consumo. Os dois estão intrinsecamente ligados, fazendo fortunas nas mãos das Big Techs. Mas muito mais do que tudo isso, o que a gente está vendo acontecer? E o governo, a AGU especificamente agora, convidou as Big Techs para uma audiência pública para justamente discutir as questões. Como ente federativo, que é o governo, que tem a obrigação de trabalhar pela ética e pela moral, então fez uma reunião tentando buscar então a tal da caixinha da ferramenta da ética para discutir com as Big Techs então o que poderia vir desse exercício de tudo. Qual foi o resultado? Ninguém apareceu. E esse silêncio eloquente, porque diz que o silêncio comunica
comunica 1000 vezes mais do que qualquer palavra maldita, diz muito sobre tudo, e é o que a gente tem visto acontecer na pivotagem, principalmente do Zuckerberg, da Meta, né, dizendo claramente que não, na análise muito profunda do que ele faz, não, ele não quer a moderação de conteúdo, ele quer uma coisa um pouquinho maior, ele quer a própria modulação e a moderação da democracia. As Big Techs querem governar a política mundial. E é isso que a gente está vendo acontecer na era, então, da sociedade pautada pela monetização do ódio, né? Distinção entre verdade e mentira, roubando da gente a própria capacidade de discernir o que é mentira do que é verdade. E além de tudo, olha, hein, que tem gente que recusa a verdade, tentando transformá-la numa mentira. E é claro que nós estamos falando aí das 5 pragas, né, do Egito do mundo digital, que a gente já fala já há muito tempo, que é a pós-verdade, onde não interessa a verdade, só interessa o que eu quero que ela seja, muito parecido aí com o wishful thinking. As fake news, claro, que assolam o mundo afora, né? A deep fake news, onde eu boto você falando uma coisa que você nunca diz com a sua própria voz e com todo o seu, né, arcabouço biológico, claro. O firehosing, que a maioria dos grandes governos, né, pautados pela extrema-direita usam, como o Trump está usando agora desde o primeiro dia da sua posse, firehosing na veia, e o wishful thinking como resultado daquilo tudo que a gente tem, que não interessa o que o mundo possa vir a ser, desde que ele seja o que eu quero que ele seja. Então, as próprias, né, Big Techs assumem o formato dos 5, né, das 5, né, pragas do Egito, do mundo digital, numa escala muito além do que a gente poderia ter. Quando a gente fala sobre tudo isso, então, não comparecimento sobre, né, não quer nem conversar. E lembrem-se, hein, o próprio advogado da Meta, né, o chefão dos advogados da Meta, acabou pedindo demissão, dizendo que o Zuckerberg assumiria a partir de então uma mentalidade neonazista, né, um comportamento neonazista, e que eles realmente não queriam fazer parte deste tipo de comportamento. E todo mundo estranhou, claro, por causa de um nível de vassalagem que tem entre, né, os donos das Big Techs e uma figura proeminente de poder sem qualquer tipo de regulação também. Vamos lembrar que o Trump chega também desregulamentando tudo, olhando exatamente como se o próprio governo Trump fosse uma Big Tech, né? Colocando ali todas as questões, congelando dinheiro da cultura, congelando dinheiro da ciência, sendo negacionista do clima, negacionista da ciência, negacionista de tudo, e claro, com um objetivo muito claro de colocar um inimigo sempre, né, à disposição, claro, que são os imigrantes, lembrando, claro, que os imigrantes são responsáveis pela própria construção dos Estados Unidos inteiro, e é claro que a gente tem que saber que isso deveria ter o seu lugar. Ilegalidade eu vou combater sempre, né, mas desde que não seja aquilo que a gente gostaria de ver, como a gente já viu, que são crianças em prisão, né? Crianças algemadas, separação de crianças dos pais. Aí eu já acho que entra num nível de selvageria que a gente não gostaria de ver, muito menos, né? Defende qualquer tipo de coisa neste sentido. Então, quando a gente fala que a própria responsabilidade social discricionária, eu posso ser contra uma lei? Posso. Eu vou trabalhar para poder enfim, apresentar os meus argumentos a toda a sociedade que a gente tem, né? Para poder, então, ok, eu posso mostrar meu lado, e para isso servem as audiências públicas, como a gente tem que ver. Quando não aparece ninguém, é claro que as Big Techs estão dando o sinal de que, olha, eu tô pouco me lixando para você. E não só isso, a gente tem que saber que as Big Techs também correm no esteio de uma falta de compreensão do nosso próprio legislativo, porque eles também não entendem a responsabilidade que eles têm de poder colocar uma regulação sobre as redes. Então, simplesmente, hoje, a configuração do nosso legislativo simplesmente não quer regular,
não quer, deixa do jeito que está, e é claro que na própria estruturação democrática brasileira, dos três poderes, provocado, a gente tem um ambiente ruim, que é o próprio STF regulando em nome do Congresso. Olha, se o Congresso faz o seu papel, que é discutir sobre as questões mais relevantes da sociedade, então é importante também a gente chamar a atenção de que o Congresso Nacional não está fazendo o seu papel, que é regular. É função dele, não é função do STF colocar uma jurisprudência sobre uma demanda externa, dada a ausência do nosso legislativo. Então, é claro que o nosso legislativo, sim, é conivente com as big techs. Talvez por uma questão ideológica, talvez por outras questões, que talvez de não querer ter o batimento, ou de defender plataformas que são absolutamente não focadas na educação, daquilo que representa liberdade de expressão, né? Entre liberdade de expressão e você poder fazer qualquer coisa, está muito longe de você ter uma coisa igual à outra, e é claro que a gente tem que saber que as big techs cometem verdadeiras atrocidades, e vá lá, por favor, lê a própria Shoshana Zuboff, a maior autoridade global daquilo que a gente chama da própria era da sociedade, né, do capitalismo de vigilância, de um capitalismo parasitário, como fala o Ladislau Dobor também, colocando essa questão: a infelicidade gera dinheiro, não é? E na realidade, quando eu faço agora a monetização do ódio, é claro que eu tenho que entender que, né, todo mundo se odiando rende dividendos extremamente colocados ali para os donos das big techs, que aliás não pagam imposto, né? Então também temos que ver esse outro âmbito aí no meio do caminho. É claro que a relação vai ser cascuda, é claro que o próprio judiciário teve que aprender esse mundo todo a toque de caixa. Eu mesmo, eu processo o Facebook aqui na Irlanda igual, porque no dia que eu publiquei uma foto, uma simples foto sem nenhum texto, isso já de muitos anos, do Adolf Hitler, justamente por causa de uma crítica, né, do que a gente teve, de tudo que de malefício que essa figura fez, ato contínuo, o Facebook descontinuou minha conta, eu fui banido do Facebook sob a acusação de fazer parte de grupos de extermínio em massa, e grupos, né, que promovem então toda essa questão de assassinato em massa, de extermínio em massa. Ora, eu processei o Facebook pedindo para que ele provasse. Até hoje ele não provou, o judiciário foi uma lástima, a gente teve que, também eu com o meu advogado, o irmão, indo para cima para que a gente pudesse também colocar as questões de ensinar também esse novo mundo para o judiciário, porque tudo é muito novo. Então é claro que a gente deveria ter uma conjunção do legislativo mais o judiciário, fechando essas questões todas. Bom, estou em fase de execução, estou executando o Facebook, porque o juiz mandou a recuperação da minha conta e eles não acham. Eles pedem para que eu dê a minha própria URL. Obviamente que eu não tenho, porque eles me baniram. Eles não sabem onde está. E não respondem pelo que me acusam. Não respondem pela acusação também que me fizeram. Então não é só a falta de regulação entre os usuários, né? Do que ele permite entre os usuários. Tem a questão também de como as big techs nos enxergam cometendo falsidades, inclusive sobre o que falam, e nos acusam de coisas que a gente nunca fez. É claro que o papel nosso como cidadão é buscar a justiça e buscar a equiparação com relação a isso. E eu não vou sossegar enquanto o Facebook não recuperar a minha página ou pagar o equivalente que o juiz manda em dano moral. É dano moral. Agora, as pessoas acham que isso vai dar trabalho, que não querem entrar, então acabam também passando a mão na cabeça de todo mundo. E claro que quando a gente olha dono de Big Tech fazendo gestos ambíguos, uma parte diz que aquilo é um cumprimento nazista. Os defensores dizem que não, ele pegou o coração e jogou repetidamente.
intencionalmente, é muito difícil acreditar que isso pode acontecer. Porque, na realidade, a gente sabe que quando você tem o ambiente, né, completamente previsível para você ocupar um determinado palco, as pessoas são o que são. E é claro que a normatização de um comportamento como esse seria facilmente identificável se Elon Musk, logo depois de fazer, falou assim, olha, eu fiz um gesto aqui que talvez possa criar ambiguidade, peço desculpa se alguém entendeu desse jeito, peguei meu coração e joguei. Não, ele não fez isso, ele repetiu o gesto. Portanto, a intencionalidade do gesto me dá a questão de que aquilo tudo que, né, a gente sempre brinca de falar, a gente não pode brigar, né, com a realidade posta. O que ele fez é realidade sobre a minha visão. Então, se é realidade sobre a minha visão, é um negócio impressionante que eu não deveria normatizar um comportamento tão absurdo como esse. Então é claro que estamos vivendo tempos, né, em que a gente vai viver as turras, os depoimentos que são feitos pelos líderes globais no Fórum de Davos, todos eles colocam as questões da Big Tech, das Big Techs, e que vão agir dentro dos seus próprios arcabouços político, regulatório, legal, para garantir o sossego de todo mundo. Até lá, tem muita gente que diz que ou as próprias redes, as Big Techs, deverão se reposicionar ou, né, viverão um ciclo de obsolescência forçada, porque também as pessoas estão muito cansadas de tudo isso e a gente tem que colocar isso também na balancinha, não é? A chegada das gerações beta também coloca aí um novo comportamento muito mais distante dos celulares. Isso faz também com que, na cauda longa, a gente tem que dizer que tudo que nasce morre. E é claro que eu tenho que entender que pode ser que as Big Techs não morram, mas elas vão ter que sofrer mudanças para se ajustar à sociedade, ou elas não terão qualquer lugar plausível no planeta para que elas possam se executar. E para todo mundo que fica falando, porque o outro dia eu postei sobre as questões do que o próprio fascismo coloca, né? Uma pessoa na rede perguntou assim, Piazza, defina fascismo para mim. É típico de uma pessoa que não quer aprender, ela não quer que eu defina para ela aprender, ela quer que eu defina para ela criar base de contestação. Então, o próprio Humberto Eco, recentemente, colocou 14 pilares, então eu repito aqui para todo mundo ver o quanto o discurso do Trump né, de alguma forma, muito focada no fascismo. Aliás, estamos falando bastante no fascismo 4.0, o fascismo digital. Primeiro, culto das tradições e as raízes, eu estou lendo aqui para você, tá bom? Então, culto às tradições e às raízes, presente no discurso. Abuso do medo ao diferente, capturado absolutamente no discurso. Um constante estado de ameaça. Gente, desde o tempo, né, que se abriu a posse de Trump, que a gente está falando do medo do mundo inteiro. Aliás, teve uma reverenda que falou que o estado de medo implantado é uma coisa de maluco. Isso desestabiliza as sociedades inteiras, desestabiliza o mundo. Então, uma constante estado de ameaça a todos os países, às pessoas, a todo mundo do entorno, sim, é um pilar do fascismo. Exaltação da vontade popular. No caso do Trump, é absolutamente inquestionável. Ele ganhou e ganhou no voto popular. Então, ele tem essa legitimidade, mas a exaltação disso, levando a um populismo que leva a gente a um outro comportamento também, pilar do fascismo. Oposição à análise crítica, isso diz respeito a uma irracionalidade. O Steven Pinker já escreveu um livro falando sobre isso, né, um livro chamado Rationality, onde ele fala sobre isso, porque é importante recuperar, e também sobre um novo iluminismo, onde a gente deveria nos apoiar na ciência para que a gente pudesse dar um salto. Não, o que a gente teve? Uma negação da ciência sobre vários aspectos, que vai desde o câncer, a pesquisa, né, a próprio fórum de contenção de desastres ambientais e tudo mais. Negacionismo, então, né, contra análise crítica. Irracionalidade é um dos pilares do fascismo. As pessoas têm medo de falar, né? Mas a gente é obrigado a falar. Obsessão por conspirações e culpados externos, claro.
A razão do insucesso teórico, que não existe o que foi colocado, não, os Estados Unidos não é terra arrasada, os culpados são sempre de fora, nunca de dentro, né? Proclamação de um líder que tem a voz do povo, claro, Trump assume esse papel, o controle e repressão da sexualidade, tá lá, né, a extinção de tudo que diz respeito à liberdade, né, de você ser quem você realmente é, então isso também, pilar do fascismo. Ação antes da razão, a gente viu, né, agora ontem um juiz determinou então a extinção de um decreto presidencial do Trump que negava cidadania para imigrantes, filhos de imigrantes nascidos nos Estados Unidos. Quer dizer, primeiro você estabelece uma ação para depois alguém tem que colocar na racionalidade. Pilar do fascismo. Linguagem limitada e repetitiva. Plá, 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 plá. Traduzido por MAGA, né? O principal tag publicitário da plataforma de governo. Apelo a uma classe social frustrada, claro, todo mundo frustrado, principalmente os Estados Unidos não está acostumado com a inflação e reage brutalmente a isso, então muita frustração, o que é território fértil para poder crescer tudo isso, e uma rejeição absurda às ideias mais modernas. Então existe aí uma retrotopia, como fala o Bauman, né, achando que tudo aquilo que era do passado, então é melhor para tudo isso. Gente, a regulação vem contra os 14 pilares do fascismo. Então eu preciso também entender com muita naturalidade, com análise crítica, porque quando a gente fala isso, um show de haters, sou ameaçado de morte, as pessoas falam que eu sou um velho gagá e que a gente não tem poder de fala, porque o hater, ele vai ser hater sempre. E o que a gente coloca é muito perigoso, né, para aquilo que as pessoas têm como convicções. Mas o poder de liberdade que eu tenho, de eu poder pensar, articular e poder defender as bases, tá na minha... no meu contra-cheque, eu vou dizer assim, porque a gente tem que lembrar sempre, vivemos tempos esquisitos, onde a própria Maria Rita Kell, né, que é uma psicanalista do século XXI, que eu adoro, que ela fala assim, gente, estamos vivendo a plenitude da distopia, está na nossa conta, a nossa reação para fazer com que os seres humanos sejam relevantes no futuro é viver minimamente em paz. Né? Se a gente tem a monetização do ódio, gente, daqui a pouco não vai ter mais ninguém nesse planeta, todo mundo se matando, todo mundo se pegando, todo mundo se, né, atingindo, e é claro que nisso não tem nada de bom. A responsabilidade sobre as big techs é absurda, e eles têm medo também um pouquinho, não é à toa que Zuckerberg constrói um bunker que custou bilhões para ele se proteger do quê, né? Porque quando a conta chegar, e vai chegar, ela vai ser alta pra caramba. Falei pra caramba, tô aqui com o meu gatinho, que me dá um pouquinho de equilíbrio touch desse mundo tech, e eu espero que vocês estejam muito bem, e eu agradeço pela possibilidade. Lamento que a grande maioria vai odiar o que eu tô falando, mas faz parte do contraditório. Um beijo pra todo mundo.